Num período em que viralizar na internet ainda não era tão fácil, não que hoje seja muito fácil, mas antigamente era bem pior, com seu talento acima da média, a Susan Boyle, ela conseguiu realizar esse feito de se tornar uma estrela mundial. I dreamed a dream in time gone by. Depois de ser menosprezada pela plateia e pelos jurados por conta da sua aparência, com a sua voz extraordinária, ela encantou a todos e nos fez lembrar daquele velho ditado que diz pra gente nunca julgar um livro pela capa. A Susan ficou tão famosa na época que ela conseguiu realizar o seu sonho de se tornar uma cantora profissional. Porém, hoje, 15 anos após aparecer em rede nacional e brilhar, a simpática escocesa já quase não aparece mais na mídia, né? O que fez muita gente se perguntar o que aconteceu com ela. Será que hoje, aí com mais de 60 anos, ela ainda tá bem? Conseguiu se manter cantando profissionalmente? Como que tá a Susan Boyle hoje? É o que a gente vai entender nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Quando a Susan Boyle ela cantou o tema de Les Miserables em sua audição no Britain's Got Talent, em abril de 2009, a britânica chocou o público e os jurados Simon Cowell, Piers Morgan e a Amanda Holden, por conta aí da sua habilidade vocal jamais vista no programa. A sua apresentação não só levou o sim dos 3 jurados, como também emocionou tanto eles quanto o público. Susan viralizou com a sua interpretação de I'm Dreaming a Dream e se tornou um fenômeno mundial instantaneamente. Não por acaso, o próprio programa classifica a apresentação aí da 3ª temporada como uma das audições mais inesquecíveis da história do show. Grande parte do que fez com que Susan fizesse tanto sucesso foi por conta de que a escocesa aí, com 47 anos, não tinha as características que normalmente as pessoas meio que esperam, né? Até como um preconceito mesmo de uma possível estrela da música. A aparência e a sua idade fizeram com que os jurados e as pessoas que estavam vendo a apresentação ao vivo duvidarem, né? Que elas duvidassem então e até mesmo olhassem com um certo ar de desdém, de desprezo. Mas na hora que ela abriu a boca, tudo mudou. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. How old are you, Susan? I am 47. I dreamed a dream in time gone by. Os jurados e a plateia ficaram boquiabertos com a voz da mulher. A baixa expectativa deles sobre ela logo se tornou no melhor exemplo de nunca julgue um livro pela capa. Bom, ela continuou no programa e, obviamente, venceu a competição, não é? Pior que não, né? Por incrível que pareça. Na minha cabeça ela tinha vencido, mas na verdade não foi isso que aconteceu. E mais, houve até um drama com relação a isso que poucos sabem. A Boyle, ela foi passando ali de fase e chegou sim à grande final. No último episódio aí daquela 3ª temporada, teve o recorde, então, na época, de ter mais de 18 milhões de telespectadores assistindo tudo simultaneamente, né? E muito disso graças à cantora. Então, ela era a favorita a ganhar o prêmio de 100 mil libras do show. Porém, a Susan ficou em segundo, perdendo para um grupo de dança chamado de Diversity. Diversity! Dizem que chegou a haver um erro de indicação do número de telefone que lhe daria votos, né? Em algum dos vídeos postados ali no YouTube, que poderia ter transferido votos, então, dela para os seus concorrentes aí no caso, né? E isso poderia ter causado a sua derrota. Só que isso não foi o drama que eu estava falando. Na verdade, é algo bem mais sério. De acordo com as notícias, após perder o programa, a Susan ficou bem decepcionada e se mostrou até um pouco agressiva com a equipe técnica, chegando a atirar um copo d'água
em um dos produtores. Ao chegar ao seu hotel em Londres, o gerente chegou a chamar uma ambulância e os médicos encaminharam a Susan para uma clínica psiquiátrica local, onde ficou por lá durante alguns dias. A Susan sempre foi muito simples e meio que desencanada, só que devido à pressão, ela deve ter, sei lá, surtado, não é? Após esses dias, ela voltou ao seu estado normal e aí a sua vida mudou completamente. Mesmo ficando em segundo, Boyle se tornou a sensação, né, pelo mundo e conseguiu assim realizar o seu sonho de criança, que era de viver da música. Boyle lançou 8 álbuns de estúdio ao longo de sua carreira, chegando a mais de 20 milhões de cópias e tendo uma fortuna estimada de 35 milhões de euros. Olha, ganhou muita grana, não é? Eu sou rica! Bom, mas apesar de se tornar ali multimilionária, né, ela nunca se deslumbrou muito com isso ou aumentou consideravelmente o seu padrão de vida. Mas aí, como é que será que ela está hoje? Susan Boyle hoje. Em 2019, Susan Boyle, depois de já ter a sua carreira consolidada, voltou a competir na televisão na edição especial de America's Got Talent, The Champions, onde ela também foi finalista, mas novamente perdeu. Durante o auge da sua fama, deu algumas entrevistas em que revelou que tinha o diagnóstico de transtorno de espectro autista, conhecido também como síndrome de Asperger, e isso teria afetado a sua carreira e a sua vida pessoal. Ela também disse ter o desejo de construir uma família, demonstrou um arrependimento por não ter tido um filho e que ainda pensava em talvez tentar uma adoção. Nos últimos tempos, Susan também enfrentou problemas de saúde. Em 2023, ela participou novamente do programa que a consagrou e revelou ali em abril de 2022. Ela sofreu um derrame, mas que, graças a Deus, né, tinha se recuperado, inclusive na parte da fala, para poder fazer o que mais ama, que é cantar. Em junho do ano passado, a cantora conheceu ninguém menos que Elton John em um de seus shows, o que mostra que mesmo após tantos anos, ela ainda tem uma moral enorme no meio, não é? Susan veio de uma família simples de Blackburn, West Lothian, um vilarejo ali da Escócia, e por lá ela reside até hoje. Ela até tentou realizar o sonho de viver numa mansão grande, luxuosa, no entanto, depois de algum tempo ela desistiu da residência, vendo que não fazia muito seu estilo, e acabou dando essa mansão para suas sobrinhas, né? Então, um baita presente. A Susan continua vivendo aí na casa simples que ela morava na época que foi descoberta. A única diferença é que ela comprou mesmo a casa, né, a residência que antes não era dela, né? E ela também chegou a arrematar a casa do lado. Talvez ela não gostasse do vizinho, não é? Bom, com seus 63 anos, Boyle deu uma sumida, né? Até mesmo da sua página oficial do Instagram, onde a sua última postagem foi em julho do ano passado. Ela conta ali com quase 100 mil seguidores e para vocês verem, né, como que as coisas mudam. Se aquele vídeo dela estoura hoje em dia, né, com certeza ela teria fácil uns 10 milhões de seguidores aí em um mês tranquilamente, né? E aí você vê ela teve a repercussão que teve, né? Um negócio mundial. Pra você ver como os tempos mudam mesmo. Mas enfim, né? Pra ela parece que isso também não mudaria muito, né? O seu padrão, nem é o estilo dela, esse tanto de visibilidade, talvez. Né? Então ela tá bem, tá com dinheiro, né? Deve estar cuidando da saúde e é isso que importa, né? O que consta nas informações aí é que atualmente ela deu uma diminuída em seus shows e nem pensa em gravar nenhum outro disco, mas segue fazendo o que ama, que é cantando na igreja próxima ali onde ela frequentava já desde de mais nova, né? E mantendo então os seus hábitos antigos, como andar de ônibus, caminhadas. Enfim, né, segundo o Daily Mail, aquela sua fortuna enorme é destinada para apoiar causas e ajudar a igreja, né, ajudar grande parte ali a sua família também, né, com 8 irmãos e 16 sobrinhos, além de alguns negócios. Bom, apesar de não estar mais nos holofotes, ao que parece, Susan Boyle está muito bem, e é isso, é o que interessa, não é?